Ouvintes, a minha Bíblia está aberta no livro dos Efésios, capítulo 4, versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. A paz bendita do Senhor Jesus Cristo a todos os corações que estão famintos e sedentos pelo Senhor. A graça, a misericórdia seja com todos. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes do programa A Voz de Deus, aqui na Rádio Fundamental. Creio eu que este programa tem sido um benefício para as muitas pessoas, tem ajudado muitas pessoas, tem dissipado muitas dúvidas e tem ajudado ministros e igrejas através do ensinamento da palavra, principalmente para aqueles que também têm nos ligado, têm pedido as nossas visitas, têm tomado sua posição em Cristo, na palavra, pedido o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Temos feito, graças a Deus, de 60 dias para cá, temos feito dezenas de visitas, vários batismos, vários pedidos de auxílio, vários pedidos de visitas, ministros, até mesmo pastores de muitas denominações, pelas quais estão acompanhando o programa de rádio e têm, assim, sentido o puxão do Espírito Santo, sentindo o toque do Espírito Santo nos seus corações, ansiosos, com mais sede, com mais fome e desejo de conhecer mais profundamente as coisas de Deus que são dadas a nós gratuitamente por meio de um mensageiro, por meio de uma mensagem que Deus nos enviou nesta última era. Quero agradecer aos pastores que têm me ligado de outras denominações, que têm feito as suas perguntas, e creio que no melhor do meu entendimento possa ter ajudado a todos vocês, ministros da região do Teresópolis, Durval de Barros, Ibirité, Belo Horizonte, Betim, todas essas regiões. É claro, não vou citar o nome de ministros e nem de igrejas, mas eu quero deixar os meus sinceros agradecimentos por ter abrido as portas das suas casas, nos convidando nessa humildade de coração, por examinar as Escrituras juntamente conosco. Evidentemente que existem questões, existem perguntas que ficam na mente das pessoas, e evidentemente que somente através do Espírito Santo, não através de um conhecimento tecnológico ou teológico, mas um conhecimento que vem da parte de Deus, à medida que o Espírito Santo nos proporciona a dar do nosso melhor entendimento, já obtido através da revelação do sétimo anjo, o mensageiro para esta última era final. Quero agradecer também
aos pedidos de oração e aos pedidos de batismo, nas quais nesse mês, creio eu, que nós teremos um número mais expressivo de pessoas para serem batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo. E esta escritura que nós acabamos de ler, no livro dos Efésios, carta esta escrita por Paulo aos crentes que estava em Éfeso. Paulo se dirigia aos crentes de Éfeso com ensinamentos mais detalhados, mais requintados de revelação, no qual se fazia diferente quando ele se expressava aos crentes de Corinto, porque a igreja de Corinto, por ser uma igreja grande, mas ela ainda não estava estabelecida na fé, e Paulo, vendo as meninices e as faltas de ordem de culto e coisas que haviam acontecendo no meio dos crentes de Corinto, Paulo os dirigia aos crentes de Corinto como crianças ao leite, como necessitados de leite. Mas Paulo disse que o alimento sólido é para os perfeitos. E Paulo se dirigia aos crentes de Éfeso como crentes posicionados em Cristo, como crentes que tinham encontrado sua posição no corpo de Cristo. Por isso que Paulo se dirigia aos crentes de Éfeso com assuntos e mensagens mais profundas, com conteúdos mais profundos. Aos crentes de Paulo, de Éfeso, melhor dizendo, Paulo falava de mistérios, Paulo falava de grandes coisas misteriosas, como adoção, como o mistério da sua vontade, como predestinação e outras coisas mais, enquanto que aos crentes de Corinto, Paulo dizia que era necessário dar para eles de novo leite e também sentia de novo as dores de parto por aquela igreja. E, no entanto, a palavra revelada, ela é um alimento sólido para os perfeitos, para aqueles que têm o entendimento aberto, para aqueles que têm a compreensão da palavra revelada, daquele que não tem a sua mente embaraçada com credos, com dogmas e outras coisas mais. Mas, diante dessas minhas visitas, dessas idas e vindas, graças a Deus, diante dessas visitas que nós temos feito, evidentemente que algumas pessoas fazem algumas perguntas para a gente e eu acho bom, interessante que eles façam essas perguntas. Porque uma pergunta bíblica tem que ter a altura bíblica. Uma pergunta bíblica deve ter a resposta bíblica. E a resposta bíblica é a confirmação. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, é confirmado o fato, é confirmado a veracidade do assunto, como diz a Bíblia. E numa dessas visitas, um determinado pregador, um determinado ministro, abriu exatamente essa escritura no livro dos Efésios, capítulo 4, versículo 5. Disse: mas, pastor Vanderlei, a Bíblia diz que só há um batismo. Eu falei: é o que a Bíblia diz. É o que as Escrituras diz. Só há um batismo. Então eu acrescentei, disse: e esse batismo é o batismo
apostólico. Na verdade, Jesus nem realizava batismo. Jesus nem realizava. Quem realizava batismo, ou quem realizou o batismo, foi os apóstolos. Então ele fez essa pergunta para mim: mas pastor, em Éfeso, capítulo 4, versículo 5, diz que há só um batismo. Eu disse: correto, é o que as Escrituras dizem, e da forma que está escrito, você tem que crer, ou então você é um incrédulo. Então, se há um batismo, por que existem dois? Eu disse: mas aonde você vê dois? Ele disse: Jesus disse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí vem os apóstolos e diz que é em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu disse: amigo, isso carece de revelação. Isso dependerá de uma revelação divina, que Deus terá que abrir o seu entendimento e compreender as bases bíblicas para chegar nesse ponto, ou para entender por que os apóstolos batizaram somente no nome do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, os apóstolos sabiam que Jesus era Deus. O próprio Tomé ajoelhou e adorou. São João 20, 28. Senhor meu e Deus meu. Mateus havia escrevido no livro de Mateus, capítulo 1, a partir do verso 21, disse que ele era Emanuel, que traduzido é Deus conosco. João escreveu no livro de São João, o Evangelho, capítulo 14, versículo 9 ao 10, Jesus dizendo: quem vê a mim, vê o Pai. E ele também escreveu no livro de João, capítulo 10, versículo 30, que eu e o Pai somos um. No livro de São Lucas, Lucas escreveu, no capítulo 24, versículo 47, que em seu nome se pregasse arrependimento e a remissão dos pecados, começando por Jerusalém. Marcos, por sua vez, no capítulo 16, diz que em seu nome nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos, expulsaríamos demônios, e assim vai, vocês entendem o que eu estou dizendo. Então, eu disse para esse ministro: em primeiro lugar, você tem que entender como que os discípulos conheciam Jesus. Os discípulos conheciam Jesus como Deus. Jesus é Deus. Jesus era Deus conosco, num corpo de carne. Um só Deus, que é sobre todos no Antigo Testamento, por todos na cruz do Calvário e em todos no dia de Pentecostes. Sobre todos ele foi Pai, por todos ele foi Filho, e em todos ele é o Espírito Santo. Então, meu irmão, disse eu para o pastor, você tem que entender que os discípulos entenderam que Jesus não era, conforme a Igreja Católica diz, que ele era a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Os discípulos sabiam que ele era o primeiro e o último. João mesmo escreveu em Apocalipse, capítulo 1, eu sou o Alfa, o Ômega, princípio e o fim, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Eu sou o primeiro e também sou o último. Então Jesus não era a segunda pessoa. Os discípulos chamados por Jesus eram judeus, e os judeus sabiam e criam que havia somente um Deus.
Os discípulos eram judeus, e o judeu crê que só há um Deus. O judeu não crê na ideia de que Deus tinha um filho. O verdadeiro judeu ortodoxo, não crê que Deus tem um filho ao seu lado. Os judeus criam que o Messias que viria ao mundo seria Emanuel, Deus conosco. Isaías falou isso no livro de Isaías 7,14. E uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. E lá na frente, 800 e poucos anos depois, quando o anjo Gabriel apareceu para Maria, Mateus escreve que aquele Emanuel, traduzindo, é Deus conosco. João disse no capítulo 1 que o verbo, que é a palavra, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, no nosso meio. O próprio João disse na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 1, o que vimos e ouvimos, e isso testificamos, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Então eu disse para o pastor, você tem que entender que os discípulos sabiam que Jesus era Deus. Agora, é claro que ele era chamado de filho, porque ele nasceu. Ele teve um nascimento imaculado. Jesus não tinha sangue de Maria e nem sangue de José. Nós não somos salvos pelo sangue de um judeu e nem pelo sangue de um gentio. Atos 20 e 28 diz que nós somos salvos pelo sangue de Deus. Quem quer anotar? Atos 20 e 28. Então, Jesus era Deus conosco. Mas aí você fala assim para mim, mas por que ele se referia ao Pai? Você tem que entender os termos bíblicos. Por exemplo, no livro de Filipenses, capítulo 2, a Bíblia diz que ele, sendo achado na forma de Deus, não se usurpou ser igual a Deus. Mas ele foi achado também na forma de servo. E sendo achado na forma de homem, aniquilou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Então Deus se fazendo carne, o verbo se fazendo carne, verbo quer dizer palavra. Não tem duas palavras, só existe uma palavra. E esta é a de Deus. Não existe duas palavras. E o verbo, a palavra, se fazendo carne e habitando entre nós, Deus se inferiorizou, entrando neste mundo, sacrifício e oferta não quis, mas um corpo preparou para ele. E aquele corpo era o corpo de Jesus. Quando Jesus disse em São João 10,30, eu e o Pai somos um. Ele não disse, eu e o Pai somos dois. Quando ele disse em São João 14, verso 10, ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Se vós tivesseis conhecido a mim, também conheceria meu Pai. E desde agora vos tem conhecido e habita convosco. Quem é que habitava com ele? Então você pode perguntar para mim assim, mas pastor Vanderlei Costa, e por que então ele dizia sobre o Pai? Porque ele dizia que o Pai era maior do que ele. Veja, observe bem,
Quando foi que Jesus foi gerado? Veja, não foi o corpo que gerou o Espírito Santo, foi o Espírito Santo que gerou o corpo. Presta atenção, meu irmão, abra sua cabecinha. Não foi o corpo que gerou o Espírito Santo, foi o Espírito Santo que gerou o corpo. Então, Deus, Espírito, gerou um corpo no ventre de Maria. Deus criou nela tanto o óvulo como as células de sangue. Então, quando Deus criou o óvulo e as células de sangue, porque naquele corpo não devia ter nada de José e nada de Maria, senão estaria contaminado a redenção. Então, observe que quando Jesus disse: o Pai é maior do que eu, ele está se referindo ao corpo. Porque, na verdade, o Espírito que preenche os céus e a terra, naquele momento era maior que o corpo. E o corpo nem tinha sido glorificado ainda. Era um como nós, sofria como nós, cansava como nós, dormia como nós, comia como nós, bebia água como nós bebemos. E sendo achado na forma de homem, ele aniquilou-se a si mesmo, sendo obediente às suas próprias leis, as mesmas bases que ele colocou o homem aqui na terra, ele também teve que obedecê-las. Então, Jesus disse em São João, capítulo 5, verso 43, manifestei o teu nome aos homens. Qual foi o nome que ele manifestou? Qual foi o nome que ele manifestou? Não foi Jesus? Em São João 17, verso 26, diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome. Qual foi o nome que ele fez conhecer? Não foi Jesus? Esse é o nome do Pai. Agora, e o nome do Filho, qual é? Mateus, capítulo 1, verso 21. E dará à luz um filho, e porás o nome dele de Jesus. Esse é o nome do Filho. E qual é o nome do Espírito Santo? E o Espírito Santo, que será enviado no meu nome. Qual era o nome? Jesus. Então, Pai, Filho e Espírito Santo são títulos, ofícios de uma pessoa com um nome. Não são três pessoas, como a Igreja Católica diz, Santíssima Trindade. Um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Isso é paganismo, isso é politeísmo. A fé manifesta em mais de um Deus na divindade. Então, todo Deus tem que ter um nome. Todo Deus tem que ter um nome. E qual é o nome de Deus? Antes de vir no mundo, manifestado em carne, o seu nome era apenas conhecido como Jeová, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Manassés, Jeová Jireh, Jeová Shalom. Era conhecido como Lírio dos Vales, Estrela da Manhã, Rosa de Saron, Príncipe da Paz, Deus Forte, Conselheiro, Pai da Eternidade. Era conhecido assim. No Antigo Testamento, este grande Deus Espírito era conhecido assim. Mas ele tinha que se manifestar aos homens, porque ele se fez menor do que os anjos. Ele tinha que se manifestar aos homens para poder derramar o sangue, para comprá-los de volta, reconciliar o mundo consigo mesmo. E entrando no mundo, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, escreveu Paulo aos Hebreus. Ele entrou no mundo
E quando ele entrou no mundo, ele entrou dentro de um ventre virgem, de uma mulher chamada Maria. E sendo um humano, e sendo um de nós, achado na forma de homem, evidentemente que ele tinha que ter um nome. E o anjo disse: ponha-lhe o nome de Jesus. E você sabia qual é o significado da palavra Jesus? Significa Jeová Salvador. Então, esse é o nome de Deus dado entre os homens. Esse é o nome de Deus. Jesus, Senhor Jesus Cristo. Porque debaixo do céu e em cima na terra não há outro nome dado entre os homens. Vê? Esse é o nome de Deus entre os homens, o nome de redenção, o nome para a nossa redenção, o nome para a nossa libertação, o nome para a nossa salvação, o nome para o nosso perdão, o nome para a nossa remissão, o nome para o nosso perdão dos pecados. Esse é o nome dado entre os homens. Pedro chegou a escrever no livro de Atos 10:43: a este dão testemunho todos os profetas. Todos os profetas dão testemunho. A este dão testemunho todos os profetas. Atos 10:43, de que todo aquele que nele crê receberá o perdão dos pecados pelo seu nome. E qual é o nome dele? Senhor Jesus Cristo. No livro de 1 João 2, versículo 12, João escreveu: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome são perdoados todos os pecados. Depois que eu dei essa demonstração escriturística para esse pastor, ele disse assim: pastor, entendi, compreendi claramente, mas eu tenho uma pergunta. Eu falei: faça. Ele disse para mim: se Jesus quisesse que nós batizássemos no seu nome, por que ele não disse? Eu disse: claro que ele disse. Ele disse. Ele disse no seu nome. Lucas 24:47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Lucas 24:47. Ele disse. Agora, eu disse para ele: Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. São títulos de um Deus com nome. Pai, Senhor, Filho, Jesus, Cristo, Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo. Mas para os apóstolos batizarem as pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo, o que tinha que acontecer com eles é o mesmo que tem que acontecer com todos esses pastores e todas essas igrejas que batizam com o batismo de Roma, da Igreja Católica, manifestando sua fé nas três pessoas distintas na Santíssima Trindade, que é uma doutrina romana. Para acontecer isso, tem que ser a mesma coisa que aconteceu com os discípulos. Lucas 24:45. E abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Então, o entendimento dos discípulos foram abertos em nome do Senhor Jesus Cristo, para compreender que o batismo tem que ser em nome dele. Se Deus não abrisse o entendimento dos discípulos, eles, ao invés
de cumprir a ordem de Mateus 28:19, ia repetir a ordem em vez de cumpri-la. Porque nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo não há remissão de pecados, a não ser no nome que foi revelado ao mundo para a nossa redenção, que é Senhor Jesus Cristo. Então os discípulos compreenderam que Jesus é Pai, Filho e Espírito Santo. Títulos manifestados em uma pessoa com um nome. Não três deuses, não um Deus com três cabeças. Um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo, manifestando uma fé numa trindade que é invenção da Igreja Católica. E os protestantes e as denominações que saíram do seio dela estão caminhando nos mesmos passos. Então observe bem que após eu mostrar para esse ministro, para esse pastor, eu disse para ele: irmão ministro, meu irmão, saiba, porém, isto, que todo aquele que não é batizado ou que foi encontrado na Bíblia com outro batismo que não fosse o batismo em nome do Senhor Jesus, tinha que ser batizado corretamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Então ele abriu a Bíblia no livro de Atos 19, do capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 5. Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós ainda nem ouvimos que haja Espírito Santo. E Paulo lhes perguntou: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Paulo diz: ora, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, amado e preciosos ouvintes, diante desses relatos bíblicos aqui, nós encontramos então que Paulo, sendo um apóstolo, sendo um discípulo, ele sabia então que existe só um batismo. Efésios 4:5. Isto é verdade, só há um batismo. E esse batismo é o batismo bíblico apostólico. É o batismo que está cadenciado dentro do mandamento do Senhor mediante aos apóstolos, confirmado nessa Bíblia como doutrina. Porque a Igreja de Deus, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é edificada na revelação dele, na revelação de Jesus Cristo. A igreja está edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2, versículo 20. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Então, diante dessas escrituras, nós entendemos que Paulo, sendo um apóstolo, sendo um homem escolhido pelo Senhor Jesus, pelo próprio Deus, para ser luz aos gentios, uma mensagem para nós
os gentios, e ele ensinou o batismo em nome do Senhor Jesus. E ele mesmo fala da sua própria experiência sendo batizado no nome do Senhor Jesus. Atos 22:16. E nós vemos que quando Deus passou a tratar aos gentios com os gentios, observe a maneira de como os gentios foram batizados. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículo 45, você vai descobrir que assim como o Espírito Santo foi derramado para os judeus, também estava sendo derramado para os gentios. E quando Pedro viu essa maravilha, que Deus também estava trabalhando no meio dos gentios, Pedro então os batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 10, 47, 48. Amados e preciosos ouvintes, não tem como correr das Escrituras. Aceite a palavra do jeito que ela é. Só existe uma doutrina. É a doutrina bíblica apostólica. Não existe doutrina da igreja tal, é a doutrina dos apóstolos. A mesma igreja que Jesus deixou quando ele estava aqui, num corpo glorificado, depois da ressurreição, é a mesma igreja que ele deve encontrar nos ares, com a mesma doutrina, com o mesmo batismo, com a mesma santa ceia, com o mesmo posicionamento do homem, da mulher, da maneira que Paulo colocou a igreja em ordem. Então, amados e preciosos, pare de ficar defendendo o credo, defendendo a denominação, defendendo a igreja, defendendo o tempo de igreja que você tem, defendendo o quanto que a igreja te ajudou nisso, naquilo outro. É tempo de você olhar para a sua alma. É tempo de você olhar para o seu espírito, para a sua alma, para a sua família, para você mesmo, ajudar você mesmo. Salve-se dessa geração perversa. Aceite o batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo e deixe essa capa religiosa desse credo romano e aceite o nome poderoso desse Deus chamado Senhor Jesus Cristo, que foi revelado para nós, como disse Paulo em 1 Timóteo 3,16, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne, crido no mundo, pregado entre os gentios, visto dos anjos. Oh, amados, vocês vão deixar isso por causa de uma denominação? Vocês vão deixar isso por causa da carteirinha de membro? Vocês vão deixar isso por causa da quantidade de tempo de igreja? Solte-se, solte das garras do denominacionalismo, aceite a palavra do jeito que ela é, e Deus te honrará, e Deus te abençoará, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.